Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E pães também. Hoje eu tenho uma receita muito especial, é a receita de um pão caseiro bem fofinho, receita que eu aprendi com a minha avó Marta. Ela não está mais aqui conosco, mas deixou como herança para mim um legado muito bonito da mulher maravilhosa que ela era. Entre as coisas excelentes que ela fazia, uma delas era o pãozinho. E hoje eu quero compartilhar com vocês então essa receita de família. Sem mais demora, bora lá para nossa receitinha! Vamos começar então a preparar aqui a massa do nosso pãozinho. Eu vou colocar aqui na minha tigela 250 ml de leite. O meu leite está levemente morno. Vou acrescentar ao leite 2 colheres de sopa de açúcar. E 1 colher de chá bem rasa de sal. E também um ovo grande. Vou dar uma misturadinha, quebrando aqui a gema do ovo, para dissolver também no leite o açúcar e o sal. Aqui eu vou usar um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco. Se você for usar o fermento fresco, então você vai colocar 30 gramas. Vou colocar aqui 1 colher de sopa de margarina, está em temperatura ambiente. E 2 colheres de sopa de óleo, pode ser o óleo de sua preferência, eu estou usando óleo de soja. O óleo vai trazer uma umidade muito boa para a massa do nosso pão. Porém, se você não quiser colocar, não tem necessidade, tá? Essa é uma dica que eu estou dando para vocês, porque como nós não vamos usar aqui nenhum conservante, o óleo vai ajudar a conservar o nosso pão com o miolo mais úmido e fresquinho por mais dias. E eu vou colocar aqui também na massa 1 colher de sopa de amido de milho. O amido também vai deixar o meu pão bem mais fofinho. Aqui o amido vai servir para dar uma melhorada na farinha de trigo. Ele vai fazer aquele papel de melhorador da massa. Mas se você não tiver amido aí, pode fazer só com a farinha. Porém, você vai sentir uma grande diferença quando utilizar o amido. E agora nós vamos colocando aqui a farinha de trigo aos poucos. Para essa quantidade de ingredientes, nós vamos usar aproximadamente 500 gramas de farinha. Mas é sempre bom ir colocando aos poucos para vermos aqui a textura da massa, né? Lembrando que tem farinhas de trigo que são um pouco mais secas, né? Então isso pode influenciar aqui diretamente na quantidade que vamos usar. Mas geralmente é em torno de 500 gramas. E enquanto eu consigo aqui misturar com a colher, eu vou fazendo esse processo. Daqui a pouquinho nós vamos colocar aqui a mão na massa. Colocar um pouco mais de farinha. Aqui então já está ficando difícil para mexer com a colher. Então agora eu vou colocar a mão na massa, gente. Colocar a mão na massa é tudo de bom, pessoal. Minha massa ainda está grudando, então vou colocar um pouquinho mais de farinha. E aqui, pessoal, um dos segredos para o nosso pão ficar super fofinho é não exagerar na farinha, não deixar a massa aqui muito pesada. Assim que a massa começa a desgrudar da mão, nós já paramos de pôr a farinha, como é o caso aqui. Porém, se eu ficar abrindo a minha massa aqui no meio, vocês vão ver que ela está grudando, tá? Mas por fora já não gruda mais. Então, eu paro de pôr farinha nesse ponto. Agora eu vou retirar a massa aqui, então, da minha tigela, vou colocar na minha bancada. A minha bancada já está limpa, higienizada. E eu vou polvilhar um pouquinho só de farinha. E agora eu vou trabalhar aqui com a massa, sovando até ela ficar bem lisinha. Geralmente aqui é uns 7, 8 minutinhos de sova. Pessoal, eu sovei aqui então a minha massa aproximadamente uns 8 minutinhos. E percebam como ela já está bem lisinha. E ela dá uma leve grudadinha
justamente por causa daquele motivo que eu falei pra vocês, né? Que eu quero ela assim, soltinha por fora, mas se eu ficar abrindo a massa, eu vou ver que está levemente grudenta. Então, aqui está a nossa massa. Vou bolear agora as pontas dela aqui para dentro, fazendo uma bolinha mesmo. Vou colocar de volta aqui na bacia, onde eu amassei. Vamos cobrir agora, tá, a tigela. Vou colocar aqui plástico filme, deixar aqui assim bem vedadinho, para que ela cresça bem. Hoje está bem frio aqui em São Paulo, então ela demora um pouquinho mais para crescer. Vou colocar aqui também um paninho. E agora vou deixar a massa descansando até ela dobrar de volume. Então aqui, gente, o tempo é bem relativo. Se você estiver fazendo esse pão aí num dia de calor, se a sua região é muito quente, é bem provável que a sua massa cresça em bem menos tempo do que hoje aqui a minha, tá? Porque, como eu disse, hoje está bem frio aqui em São Paulo, então a massa vai levar um pouco mais de tempo para fermentar. Você vai dando uma olhadinha aí, tá? Passou uns 30 minutos, você já começa a olhar a sua massa e deixa ela então aí até dobrar de volume. Passaram-se aqui aproximadamente 1h30 e a minha massa, gente, cresceu demais. Olha que lindeza! Está super fofinha. Agora então eu vou retirar a massa aqui da bacia. Vou polvilhar um pouquinho de farinha aqui na minha bancada, colocar a massa aqui. Agora, pessoal, antes de modelar os pãezinhos, é preciso retirar o ar da massa. Então, nós vamos apertar para tirar todo o ar. Essa massa, gente, é uma lindeza e ela é tão fofinha que nós abrimos ela até com a mão, viu? É muito boa. Guarda essa receitinha aí com carinho. Vou dar aqui apenas uma amassadinha nela. Olha, gente, que linda. Bem lisinha. E eu vou cortar aqui a minha massa, vou cortar ela em 3 partes, para poder começar a modelar os meus pães. Dou uma boleada aqui na minha massa, vou abrir ela assim com a mão. Vou dividir a minha massa sempre assim, na largura de 2 dedinhos, mas é lógico que você pode fazer no tamanho que você preferir. Cada massinha dessa será um pãozinho. Eu faço bolinhas com eles e vou deixando aqui reservado. E vou fazer esse mesmo processo com as 2 outras partes da massa. Pessoal, eu já bolei então toda a massa e a minha massa rendeu 18 unidades dessa daqui e eu pesei, cada uma tem 50 gramas, tá? Dá uma variação pequena aí, de 50 até 52 gramas. E agora eu peguei já uma bolinha aqui, dei uma amassadinha nela e vou abrir aqui com um rolinho. Não estou usando mais farinha para abrir a massa, tá? Aqui eu tento deixar a minha massa assim, o mais retangular possível. E agora eu vou enrolar a minha massinha. Não tem segredo, tá? Somente assim, enrola. Depois eu venho aqui com a mão, aperto o meu pãozinho, enrolando ele na bancada. Pego o meu pãozinho, vou colocar aqui então em uma forma. A minha forma, gente, eu untei ela com margarina e polvilhei farinha de trigo. Uma dica aqui para seu pão não ficar assim cheio de farinha, né? Quando ele estiver assado, é assim que você colocar a farinha, você bater bem a assadeira para retirar todo o excesso. E eu vou fazer esse procedimento então com todos os pãezinhos. Vamos fazer mais um aqui. Se você quiser ir abrindo com a mão essa massa, você também consegue, tá? Eu vou abrir aqui com o rolo, porque eu acho que facilita e vai um pouquinho mais rápido. Não precisa deixar a massa muito fina, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a espessura que eu estou abrindo. Agora, eu vou enrolando e apertando aqui, olha. Terminei de enrolar. Vou amassar aqui um pouquinho ele, né? Fazendo força pra baixo. E dar uma enroladinha nele aqui em cima da bancada. Eu vou colocando eles aqui, um ao lado do outro, deixando mais ou menos aqui um dedo de distância entre um pãozinho e outro. Pessoal, algo que eu esqueci aqui de falar pra vocês, eu vou falar nesse último pãozinho que eu estou enrolando. Essa parte aqui de baixo, onde fica a emenda, eu coloco para baixo na assadeira. Então, eu pego aqui a minha forma
coloco essa parte aqui para baixo. E olha que lindeza que já estão aqui os pãezinhos. E agora eu vou cobrir, eu vou colocar aqui um plástico para evitar que o pano, né, grude nos pãezinhos, tá? E vou cobrir novamente com o pano e nós vamos aguardar esses pãezinhos dobrarem de volume. E aqui, gente, essa assadeira que eu usei, ela tem a medida aqui de comprimento de 39 centímetros e de largura 28, tá? Vamos aguardar então eles crescerem. Pessoal, infelizmente eu perdi aqui uma parte do vídeo onde eu mostrava para vocês eles já crescidos. Os pãezinhos então cresceram, dobraram de volume e eu passei em cima deles um ovo inteiro batido. Levei ao forno pré-aquecido, meu forno estava em 200 graus há uns 5 minutos. E eles assaram e ficaram essa lindeza. Pessoal, e 30 minutos depois, olha aqui o resultado dos pãezinhos que já saíram do forno. Está super quente, mas eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Para o seu pãozinho não murchar quando sair do forno e também ter aí uma validade um pouquinho maior, sempre fofinho, é preciso retirar os pães assim que tiramos do forno e deixar eles descansando, de preferência em uma grade. Eu deixei a minha grade aqui. Se você não tem uma grade, você pode improvisar, tá? Colocando um paninho de prato em cima da grade do fogão, ou pode improvisar aí de uma outra maneira que você achar melhor. Eu vou virar os meus pãezinhos aqui nesse pano. Vou retirar aqui a assadeira. E agora eu vou virá-los, então, em cima da grade. Vou pegar aqui a grade. E já virei aqui, então, os pãezinhos. E agora eu deixo eles aqui, abertos, esfriando. Se você quiser já saborear algo assim bem quentinho, já pode. Agora, se você quer embalar os pães, então é necessário deixar esfriar totalmente. E, gente, olha como está fofinho. Eu vou retirar um aqui ainda quentinho, para vocês observarem. Olha isso, gente. Que fofura. Super molinho. Super fofinho. Vou partir aqui com a mão mesmo, para vocês verem o miolo desse pão. Olha. Que delícia. E é irresistível, não é, pessoal? Um pãozinho quentinho, a gente já lembra aí da manteiga, né? E daquele cafezinho. Maravilhoso. Pessoal, e aqui, depois de frio, você pode embalar em saquinho plástico, tenta fechar retirando o ar do saquinho, e aí você vai ter um pão fresquinho por até 3 dias. Esse pão também pode ser congelado, você embala individualmente em plástico filme e pode congelar por até 20 dias, e é uma maravilha, olha isso. Vamos soltar mais um aqui. Que fofura! E eu quero terminar então esse vídeo agradecendo muito a companhia de todos vocês. Foi um grande prazer tê-los aqui. Deus abençoe a todos. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!